Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou desenhar o Vegeta de Dragon Ball Z, conforme que vocês pediram. Você ou seu filho curtem desenhar? Então vocês precisam conhecer a Escola de Desenhos Line Art, onde o aluno aprende a desenhar de tudo usando apenas a imaginação. O link está na descrição. Então eu começo fazendo o formato da cabeça ali, a partir de um círculo, e aí vou construindo mais ou menos a pose que tá o meu personagem. A cabeça dele está de perfil, e aí aquela linha ali mais ou menos dá a inclinação, que é um pouquinho pra cima que ele tá olhando. E aí eu vou colocando os detalhes, colocando os olhos, nariz, boca, e a orelha ela fica mais ou menos um pouquinho abaixo dos olhos ali. Ele tem um rosto bem característico, assim, do estilo do Dragon Ball, então é bem interessante de se estudar. Depois eu vou construindo o cabelo, aí resolvi dar um zoom para vocês conseguirem ver melhor. Comecei vendo mais ou menos onde ficava o braço e onde ficaria o peito. E eu coloquei já alguns detalhes da roupa em cima dessa estrutura básica que é o corpo. Então já venho detalhando assim de cima para baixo, construindo essa armadura que ele usa. Nesse desenho, eu já fiz ele depois de uma luta, então tem algumas partes dessa armadura que estão quebradas, e aí aqueles detalhes ali que vocês viram são justamente onde tá rasgado e tudo mais. Então eu já venho colocando também esses detalhes e começo a construir o músculo ali do personagem. Mais alguns detalhes na armadura, e aí eu começo a construir a mão. A mão é sempre bem difícil, então eu refiz algumas vezes, até conseguir um formato que eu ficasse satisfeita. Acabei colocando a câmera um pouco pra cima demais, aí não deu pra ver muito bem. Mas depois eu levanto pra vocês verem melhor. Eu já venho mapeando as áreas de luz e sombra do desenho, do cabelo também. Aí eu resolvi fazer um teste, a parte de cima iria ser tirando o excesso do lápis, e a parte de baixo eu iria deixar pra ver qual que eu iria mais gostar, assim, de fazer, que ia ser mais fácil. E, enfim, foi bem tranquilo até, eu não tinha pagado tanto, mas eu achei mais tranquilo de fazer a parte que hoje deixei o lápis, porque, enfim, não corre o risco de desenhar algum risco que estava errado, porque a gente faz o rascunho e às vezes acaba ficando, né? E na hora que apagar tudo se mescla. Aí depois eu limpei um pouco o desenho pra mim começar a pintar. Aí eu tenho o meu caderninho onde eu faço esse teste de cor antes dos desenhos. Eu comecei com esse tom, que era o mais clarinho que eu tinha. No final eu tenho poucas cores e aí eu resolvi optar por mesclar com alguns lápis de cor. Então eu fiz alguns testes e escolhi aí esse tom que é mais rosado, que ia funcionar bem com esse tom amarelo. E aí já venho também construindo as sombras com esse tom de marrom e dando esses detalhes aí pro desenho. Você já pode ver como ele vai tomando forma. Isso que eu tô usando é um cotonete para dar aquela esfumada no desenho, para as linhas não ficarem tão evidentes. Dá para usar também esfuminho, um pedacinho de papel. Eu venho com um tom também mais escuro ali, e aí continuo fazendo um degradê ali do escuro pro claro. Aí eu fui fazer o cabelo, e a canetinha também estava nos últimos suspiros dela, então acabou ficando um pouquinho marcado. E eu resolvi que eu também iria colocar um pouco de cor a partir do lápis. Comecei com as áreas de sombra, mapeando ali aonde ficariam as cores mais escuras, e depois eu continuei fazendo a parte do degradê para o mais claro. Você que chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like aí no vídeo, se você tá gostando do nosso tutorial. E eu vim com um tom de amarelo ocre, sobrepondo assim para também mesclar um pouco com o outro lápis. Escolhi um azul mais clarinho para fazer a blusa e depois eu ia colocar os tons mais escuros. Quando eu estava pintando o braço, acabou a bateria da câmera, então não consegui mostrar para vocês, mas ficou assim, e aí depois eu vou detalhar.
começo a fazer as áreas assim também de outras cores. Olha só que legal que fica quando você coloca alguns detalhes de tons e outros tons assim, de tons escuros e claros. Fica muito mais tridimensional. E aí eu começo a construir os detalhes do braço, ali dos músculos. Primeiro eu utilizo um tom de preto e na luva eu utilizo cinza e também preto para dar esse contraste maior, tirando o excesso com a borracha mesmo, nas áreas de luz. No braço dele eu vou colocar também um azul de outro tom, um pouquinho mais escuro, para fazer aquele degradê. E aí eu venho também escurecendo com um pouquinho de preto sobre aquele azul, só porque eu achei que ele estava claro demais. E venho esfumando com o cotonete. Agora é só finalizar o desenho com alguns detalhes. Eu resolvi colocar algumas marcas de luta ali para ficar mais interessante. Coloquei vermelho e uma cor mais escura. Finalizei, limpei o desenho e esse é o resultado final. Comenta aí se vocês gostaram e qual que é o próximo personagem que eu deveria fazer. Obrigada, gente. E até a próxima. Tchau, tchau. Aqui no canal tem vários vídeos ensinando a desenhar. Eu vou deixar 2 indicações que provavelmente você vai gostar. Te vejo, até logo mais.